Mas, Pablo, você já tem algum projeto em mente, assim, para assistência social, educação, saúde, algum que você possa citar como sendo o mais importante aí da campanha? Posso sim. Não tem o mais importante, mas é mais importante para cada área e cada perfil de brasileiro. Nesse final de semana, no dia primeiro, eu vou revelar os 12 perfis de brasileiros e a gente vai resolver esses 12 perfis escalando a sociedade. Então, vai ser a maior escalada social da história. O que significa isso? Existem pelo menos 35 milhões de brasileiros que estão na beira da miséria. Aí você vê alguém que está lá no perfil 7, 8, 9, 10, 11, 12, te conta que o último perfil de brasileiro é o governante. Não tem mais do que 2 milhões de brasileiros no perfil de governante. Essa pessoa ela não tem paciência com os que estão lá no 2, 3, 4. Tem gente que está só precisando de comer à noite. Ela não tem dinheiro para comer à noite. E o país não se faz mandando só as pessoas trabalharem. A gente tem que curar essa nação. Essa nação ela precisa cada um de se enxergar, cada um entender onde está. Nós, governantes, precisamos fazer as pessoas entenderem quem elas são, entender o que elas estão vivendo e pegar na mão. É aquele velho ditado: ó, não dá o peixe na mão, dá a vara. Existem pessoas que o Brasil tem que se sensibilizar. Pessoas que, se você der a vara na mão, ela não vai pescar, ela não tem condições nem emocionais, nem físicas, nem espirituais. O que significa isso? Nós precisamos investir energia nessas pessoas. Então, eu acho que o principal ponto, não a principal área, mas o principal ponto é ser honesto com o povo brasileiro e mostrar para eles aonde eles estão. Então, isso é muito fácil de fazer com banco de dados, com inteligência artificial, com algoritmo, que é uma coisa que eu domino, que sair melhor que os candidatos estão disponíveis. Eu amo isso, eu sou analítico, eu já fui analista, eu amo cruzamento de dados, eu amo relatório, eu amo gestão, eu sou gestor, né, de grandes empresas aqui que faturam milhões, e eu posso falar para vocês uma coisa bem simples. O que a gente precisa é entender o povo. Depois que a gente entende o povo, a gente precisa fazer o povo se entender. E depois que a gente entende o povo e o povo se entende, a gente tem que mirar todo mundo para um alvo. E eu vou te falar qual que é o alvo do Brasil nos próximos 10 anos. O alvo do Brasil é se tornar a nação mais próspera da Terra. Eu sei que várias pessoas vão rir, vão dar gaitada, só que aqui está um alerta para a nação. Pelo menos 50% do dinheiro público, pelo menos 50% das riquezas desse país são roubadas. Aí alguém fala: onde que você tirou esse dado? De conversas com pessoas que administram isso. E aí você fala: pois é, mas cadê uma fonte confiável? Eu já vou te falar. O problema não é a fonte confiável, é a fonte não ser confiável. E aí, de tantas barganhas, de tanto comissão, de toma lá da cá, eu aqui, eu ali. Não, deixa eu te falar uma coisa. A mentalidade do povo vai avançar e vocês vão aprender a prosperar. E se você prosperar, a nação prospera. Vou te dar um exemplo. Um segundo ponto que a gente vai avançar vai ser uma marca do governo. Nós vamos fazer um governo para 10 anos, para fazer isso em 4. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa. Hoje tem 12 milhões de desempregados. Esse número fica flutuando entre 11 e 13 milhões. E o mais interessante é que, se você fizer vagas de trabalho para esses 12 milhões de desempregados, você não vai diminuir os 12 milhões de desempregados. Existe uma força de trabalho comprometida. O que fez os Estados Unidos mudar? E uma coisa que eu já vou mandar um recado para a nação agora. Brasileiros, a partir de 2023, nunca mais vão sair do Brasil para lavar banheiro de americano. Nunca mais isso vai acontecer. Porque isso é uma questão de mentalidade. O que o povo americano fez? Tem um índice chamado IDP, que é Índice de Distância do Poder, e o IDP do Brasil é o mais alto do mundo, junto com o México e dos Estados Unidos. Então, quanto menor, mais positivo; quanto maior, mais negativo. O índice dos Estados Unidos é o melhor do mundo, ou seja, a mentalidade do povo é de não usar trabalho de base, que é um trabalho braçal. Eles fazem o quê? Eles colocam pessoas de outros países para fazer isso. E aí que está o grande lance. Existe uma forma simples da gente gerar 50 milhões de empregos no Brasil. Aí alguém fala: como que isso é possível? Fazendo aquela escalada social que eu te disse. Transformando pessoas, fazendo elas entenderem o nível que elas estão e fazendo elas subir nessa escala da sociedade. Então, os governos de hoje se definem o seguinte: eu sou socialista, o outro fala que é capitalista. Então, pela primeira vez, vocês vão ouvir uma terminologia. Vai ser a primeira vez que você não vai achar referência aí, a não ser um ou outro falando, ou registro lexográfico aí no dicionário. O governalismo.
Nós vamos fazer as pessoas entenderem que o mais forte que existe é a base da família. E a família é o seguinte, eu quero mandar um abraço para os 19 milhões de empresários que, pela sociedade, tudo deve dar 40 milhões de empreendedores, e quero mandar um abraço para a força produtiva dessas empresas, que deve estar em torno de 100 milhões de trabalhadores no Brasil. Os 12 milhões de funcionários públicos e todos aqueles que são a força motriz do Brasil. Então, como é que faz para criar 50 milhões de novos empregos? Escalar socialmente pelo menos 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas que entrarem nessa escalada social e elas deixarem de serem trabalhadoras para serem as sofredoras, né? Porque não tem grande vantagem ao olho nu você sair de um emprego onde você tem estabilidade para você ir para um negócio que é arriscado, que no caso é empreender. Por isso que eu mandei um beijo para os empreendedores, porque eles deixam de ter a carteira assinada para assinar a carteira de vários, correndo o risco que ninguém corre. Então, como que isso é possível? Tem esses 12 milhões de desempregados, nós vamos começar a importar mão de obra. Nós precisamos importar mão de obra para oxigenar o crescimento do país. Aí você fala, vai trazer da onde? Primeiro lugar, língua portuguesa, todas as nações de língua portuguesa. Segundo, mundo hispânico. A gente tem um mundo latino-americano gigantesco e para ter pujança na economia, a gente não pode ser ciumento com o crescimento.